Já vou começar acionando aqui Camila Rodrigues, que está ao vivo comigo, acompanhando a empresária Karine Gouveia e o marido dela voltaram para a cadeia. Camila, por que eles foram presos novamente? Bom dia para você. Oi, Loares, bom dia para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. A justificativa dessa nova prisão é de que eles descumpriram várias medidas judiciais. Quando eles foram soltos no dia 8 de fevereiro, a ministra disse que eles não poderiam mais atrapalhar as investigações e ficou proibido deles manterem contato com testemunhas e também funcionários. Mas a delegacia que investiga esse caso constatou que eles continuavam mantendo-se em contato, tentando coagir testemunhas e também funcionários. Segundo o delegado que está à frente desse caso, Loares, a Karine e também o Paulo César, que é marido dela, eles subcontrataram advogados que ficavam tentando manipular o depoimento desses funcionários. Esses funcionários que eram chamados, alguns 7 chegaram a ser presos, depois foram colocados em liberdade. E durante o depoimento ali, então, eles eram acompanhados por advogados que tentavam manipular as informações que eram repassadas para tentar inocentar tanto a Karine quanto também o Paulo César. Outro ponto destacado pela polícia é que também na soltura, no começo do mês passado, a justiça disse que eles não poderiam mais comercializar medicamentos, nem medicamentos manipulados e nem outras substâncias que depois foi descoberto que eram proibidas pela Anvisa. Mas a polícia descobriu que eles estavam ainda assim, mesmo depois de tudo isso, da clínica fechada e dos dois terem sido liberados sob essa condição, eles ainda continuavam mantendo a venda ativa nas redes sociais em outros perfis, o que configura, segundo a polícia, tráfico de medicamentos. Para além desses crimes, Loares, a polícia também investiga a formação de organização criminosa, falsificação de produtos terapêuticos, lesões corporais gravíssimas, exercício ilegal da medicina, estelionato e outros crimes relacionados à prática de procedimentos estéticos e cirúrgicos sem a devida qualificação técnica e autorização. Como a gente lembrou, essa é a segunda vez que o casal é preso. A primeira vez foi no dia 18 de dezembro do ano passado. Eles chegaram a ficar 51 dias presos na casa do albergado e foram soltos no começo de fevereiro. Na época que foram soltos, a ministra do Superior Tribunal de Justiça justificou a soltura dizendo que eles eram pais de uma criança, são pais de uma criança de 7 anos, que inclusive tinha sofrido acidente e que eles então precisavam cuidar dessa criança. E ela também justificou, como eu disse aqui no começo, que eles não tinham condições de atrapalhar mais as investigações, o que agora foi comprovado que na verdade eles tinham sim. A Polícia Civil começou a investigar esse caso em fevereiro do ano passado, depois da denúncia de um primeiro paciente. Com a divulgação desse primeiro paciente, outros 70 apareceram. Hoje são 73 denúncias formalizadas. São pessoas que tiveram alguma sequela grave depois de passarem por tratamentos estéticos na clínica do casal. A clínica ela realizava procedimentos estéticos e cirúrgicos de alto risco, como rinoplastias, lipoaspirações, aplicações de botox e preenchimentos faciais, sem a devida autorização e o pior de tudo, o mais grave de tudo, Loares e pessoal de casa, com o uso de substâncias proibidas, como o óleo de silicone e o PMMA. A gente lembra que essas substâncias, quando injetadas no corpo, podem causar deformidades permanentes, necrose e infecções graves. A gente, inclusive, entrevistou vários pacientes que relataram essas deformidades e dificuldade, inclusive, de seguir a vida. Os investigados agiam de forma organizada, com a utilização de estratégias de marketing agressivas. Por exemplo, eles ofereciam ali vários procedimentos com preços bem abaixo de mercado. Eles tinham um forte trabalho nas redes sociais, que inclusive tinha a colaboração de vários famosos. A Karine não tem formação acadêmica nem qualificação na área da saúde. O marido dela cuidava da parte administrativa do negócio. As duas unidades da clínica, a gente relembra, uma aqui de Goiânia e de Anápolis, elas foram fechadas pela Vigilância Sanitária em dezembro de 2024. A gente, claro, continua acompanhando esse caso. Loares, eu volto com você. Isso mostra a ousadia desse casal, que mesmo com as condições impostas pela justiça, o casal continuou aí agindo, principalmente coagindo testemunhas. Inclusive o delegado que está cuidando dessa investigação, ele gravou um vídeo falando dessa nova prisão. Vamos ver. A ordem judicial que determinou essas prisões indicou a gravidade dos casos envolvendo a realização naquela clínica de procedimentos estéticos e cirúrgicos de alto risco que eram efetuados de forma indevida e com o uso de substâncias proibidas como óleo de silicone e o PMMA, além da comercialização ilegal de medicamentos manipulados e substâncias proibidas pela Anvisa. Essa decisão judicial também destacou que as provas indicam que os investigados Karine e Paulo
utilizaram diversas manobras para embaraçar as investigações, como a subcontratação de advogados para acompanhar e manipular as declarações dos demais investigados, além do desrespeito daquele grupo empresarial investigado às decisões judiciais anteriores, tendo sido indicado que, por meio da internet, houve o prosseguimento no anúncio para a venda de medicamentos, mesmo após determinação judicial para o fim das atividades. Fez um alerta para todo mundo que está acompanhando a gente, que já está acompanhando esse caso também. Algumas pessoas já foram identificadas como pacientes e que também tiveram ali, né, alguns problemas, mas que não fizeram a denúncia formal. E aí ele está pedindo para essas pessoas procurarem um médico especialista para detectar se eles tiveram aí o contato com essas substâncias proibidas pela Anvisa, principalmente o óleo de silicone, que pode causar a necrose a longo prazo. Então o delegado faz um apelo para que as pessoas que aparentemente não tiveram ali uma deformidade, né, não teve um caso grave e não quis fazer a denúncia porque acha que está tudo bem, que é importante que todas essas pessoas que fizeram qualquer tipo de procedimento na clínica procure um hospital, procure um médico para fazer um exame ali, uma ultrassonografia, a gente chama de Doppler, para que seja identificado qual tipo de substância essa pessoa recebeu ali no corpo. Se é ácido hialurônico, tudo bem, né, que é um produto permitido. Se é PMMA, se há como fazer a reversão, mesmo não tendo ainda tido algum tipo de sequela. E se há também esse outro óleo de silicone, que já é um produto que é proibido pela Anvisa, né, na enxertia aí desses pacientes, porque eles podem ter sequelas a longo prazo. Então é um apelo que esse delegado também faz aí diante dessas investigações e desses fatos novos, né, porque a partir desses fatos novos, por isso que eles foram presos novamente, Loares. E só lembrando, né, Camila, que além da clínica que leva o nome Carine Gouveia, né, o casal também tinha lá dentro dessa clínica uma estrutura onde eles forneciam produtos e medicamentos e insumos para outras clínicas. Então, se o casal estava descumprindo a medida judicial e continuava fornecendo produtos, isso indica que outras clínicas continuam usando e agindo da mesma forma que o casal agia, né? Isso significa que ainda tem muita gente colocando em risco a vida dos pacientes, né, Camila? Exatamente, tanto é que o delegado, né, foi enfático ao prender, né, nesse pedido de nova prisão para a justiça, de que esses medicamentos, que são medicamentos manipulados por eles mesmos, né, sem nenhum tipo de acompanhamento, a gente lembra que ninguém ali, né, tem essa especialização para manipulação de medicamentos, e outros insumos, né, produtos que são proibidos pela Anvisa, continuavam sendo vendidos para outras clínicas, como você bem lembrou, para outros pacientes, e assim, sem nenhum tipo de constatação de qual é o efeito desses medicamentos, né, se são medicamentos que têm efeito comprovado ou não, mas o fato é que eles eram manipulados dentro ali da clínica, né, alguns produtos também importados, sem qualquer tipo de vigilância, né, sem qualquer tipo ali de preocupação sanitária com isso, produtos que continuaram sendo vendidos pela internet, mesmo com essa medida judicial já proibindo eles de fazer qualquer tipo de venda, qualquer tipo de procedimento, qualquer tipo de atendimento também a esses pacientes, eles continuavam vendendo em perfis com outros nomes, tanto para pacientes quanto também para outras clínicas. Então essa investigação é uma investigação ampla, muito complexa também, que envolve inclusive a participação de outros agentes ali, né, até alguns famosos que eram contratados para fazer a propaganda também dessa clínica e também de outras clínicas, né, que pegavam esses medicamentos. Agora vai saber se há o dolo, né, Loares? Perdão, se há intenção, se essas clínicas sabiam, inclusive, que esses medicamentos não tinham a comprovação, que tipo de medicamentos eram esses, eles sabiam que esse medicamento poderia causar mal à saúde desses pacientes, Loares. Então é uma investigação que tem muitas fases ainda para serem realizadas. Obrigado. Camila Rodrigues trazendo aí detalhes da volta para a cadeia da Carine Gouveia e do marido dela que estavam descumprindo decisão judicial. Obrigado, viu?